6 horas, 2 minutos, entrando aí na sua casa, na sua fazenda, na sua chácara. Você, motorista que está passando pela 163, 364, nas vicinais aqui da região de Rondonópolis, nosso bom dia. Cumprimentando aqui, daí a gente vai para um rápido intervalo para começarmos a entrevista do dia. Bom dia, Robson Moraes, tudo bem? Bom dia Gino, bom dia nossa audiência, bom dia a todo mundo, minha gente. Vamos para mais uma edição do nosso programa Hora do Agro aqui nos estúdios da Rádio 105. Lembrando, viu, estamos ao vivo também no nosso Instagram, nos siga aí, @programa Hora do Agro. E sem mais delongas, porque hoje o bate-papo vai ser daqueles. E só lembrando que a parceria com a Mega Gráfica, Cel Agro, Nutripura e Sicredi, aqui no programa Hora do Agro. Venha fazer parte do nosso programa 67998712265. Bom dia, doutor Leonardo Rezende. Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para você que está aí abrindo a porta das suas casas para nós. O programa hoje vai ser diferente, vai ser bacana. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Tá, só rapidinho, o nosso entrevistado de hoje, nós anunciamos semana passada, o presidente do Grupo Ato, Odílio Balbinotti, só dá o gostinho da voz para os ouvintes da Hora do Agro. Bom dia, Odílio, prazer tê-lo aqui. Um bom dia aí pro Gino, pro Robson, pro Leonardo e para toda essa audiência fantástica aí da Hora do Agro. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos juntos até às 7h30 hoje, hein? Vamos lá. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, vírgula, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. 6h05, até às 7h30, a participação do Odílio Balbinotti, presidente do Grupo Ato. Muito obrigado aqui pela presença. Vamos começar? Vamos lá. Odílio Balbinotti Filho. Você tem o Odílio Balbinotti Filho, tem o Odílio Balbinotti Pai, né, Odílio? Conta pra gente um pouco aí, Odílio, como é que você chegou até aqui, como é que sua família chegou no Mato Grosso, como é que vocês estão até aqui hoje? Olha, é uma história muito parecida com os outros, né, agricultores que vieram para o Mato Grosso. Nós, em 1980, acho que foi uma grande leva de agricultores vieram nessa época. Nós viemos em 1979, 80, foi a primeira safra aqui no Mato Grosso. O que aconteceu? Meu pai, como outros agricultores lá no Paraná, estava limitado em área, né? Nós tínhamos lá 60 alqueires de terra, mas não tinha mais possibilidade de crescimento, tudo muito ocupado. E uma vontade danada de crescer, né? E essa oportunidade aqui no Mato Grosso de realmente expandir, né? De plantar muito mais área. E meu pai viu essa oportunidade e veio então em 1980. Eu estava nessa época estudando em Maringá, né? Fiz agronomia, me formei em 86 para 87 e imediatamente vim para cá, né? Para ajudar o pai aí nos negócios. Então vim em 86, 87 e fiquei como gerente geral, né, tocando o negócio até 91 e depois fiquei na área técnica até 2002, 2003, quando assumi a presidência da empresa, né, e venho até hoje, até 2025, agora com 45 anos da nossa empresa no Mato Grosso, ou seja, uma grande história aí, né, Leonardo? É uma grande história. Você falou da empresa até hoje, uma coisa que aparentemente se destaca muito no Grupo Ato é a parte de tecnologia. Vocês parecem que investem muito em tecnologia. O que você fala para nós aí da tecnologia no agronegócio? Qual o diferencial que tem a tecnologia hoje no agro e qual que é a visão que a gente tem com a tecnologia que se tem hoje, que se espera para o agronegócio? Qual que é a perspectiva
com a tecnologia? A tecnologia nos trouxe até aqui, né? A competitividade do agro do Mato Grosso, ela é baseada em tecnologia, né? Num primeiro momento foi trazer calcário, né? Preparar essas terras, melhorar a qualidade da terra, ou seja, tecnologias agronômicas que vieram melhorando, né? E nos proporcionando uma competitividade, conseguindo produtividades cada vez melhores, né? Os agricultores, junto com a agronomia, né, no Brasil, né, conseguiram, né, fazer essa grande transformação nas nossas áreas, que eram áreas improdutivas. Sim. Ninguém sabia direito que essas áreas tinham esse potencial todo. Ninguém queria cerrado nem de graça. Nem de graça, né, Gino? Você sabe disso. E no começo foi uma grande aposta e a aposta deu certo, né? Mostrou que quando o ser humano, com tecnologia, né, faz a aplicação da tecnologia, ele consegue grandes transformações. E tecnologia foi mudando, né? Hoje existem as tecnologias agronômicas, sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas, né, que continuam evoluindo muito, mas entrou também a era digital, né? E a era digital entrou no agro, ela foi uma das últimas a entrar, porque é uma atividade um pouco diferente da cidade, né? Então ela precisa de uma tecnologia mais específica, mas entrou. Agora realmente nós estamos aí começando com tecnologias digitais importantes, né? Que vem embarcada, às vezes, em maquinários, em equipamentos, ou ela vem, né, uma tecnologia que se soma àquilo que o agricultor já tem. Não é muito fácil para o agricultor, porque ele está acostumado a embarcar, a trazer tecnologias agronômicas, né? E aplicar isso na fazenda dele. Mas essas outras tecnologias ele está aprendendo também e criando equipe para absorver esse tipo de tecnologia de conhecimento. Quando você fala em tecnologia, Odílio, eu falo que o nosso público aqui, ele é bem variado. A gente não tem só o produtor nos ouvindo, tem lá a dona de casa que agora deve estar fazendo seu café, preparando o seu cafezinho da manhã. E quando você fala em tecnologia embarcada, dá um exemplo pra gente de uma tecnologia aí, do que o produtor hoje, do nível de tecnologia, do que é essa tecnologia que o produtor hoje usa para produzir a soja, para produzir o semente, enfim. O que usa celular, usa aplicativo de celular? O que é que, quando você fala dessa tecnologia, algum exemplo para o pessoal entender de forma mais simples o que é, a que nível se chegou a produção hoje do agronegócio no Brasil? Perfeito, Leonardo. Hoje, para você ter uma ideia, essas grandes máquinas que a gente usa, além de ser grandes, elas vêm com tecnologia embarcada, né? Como eu falei. E um exemplo disso aí são os GPS, né? A automação, né? Nós estamos começando realmente com máquinas hoje autônomas. Não ainda aquela autônoma no limite que ela mesmo sozinha. Sozinho. Não, mas hoje você faz um mapa, né, um mapa digital, um mapa de georreferenciado da tua fazenda, e você solta a máquina e ela vai sozinha fazendo o trilho certinho, sem precisar da mão do operador. Ou seja, esse é um exemplo, né, de tecnologia embarcada. Isso aí melhora muito o aproveitamento, os arremates, o desperdício que às vezes acontecia, porque é uma perfeição maior quando é feito pela máquina, né? Mas tem um monte de outras coisas, muitas coisas relacionadas à automação mesmo, né? De controle eu lembro quando eu vim para o Mato Grosso, né? Cheguei aqui como agrônomo, mas eu tive que enfrentar a dureza ali do dia a dia, né? E na época, o que aconteceu? Nós tínhamos o Badeco, não sei se vocês lembram do Badeco, que andava atrás da plantadeira, né? Subia ali no rodapé da plantadeira e tinha que acompanhar para ver se estava caindo adubo, se estava caindo semente, ia regulando, gritava pro operador parar. Cara. Eu fazia isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu badecava também. Você foi Badeco? Opa, Badeco, operador, fiz de tudo, né? O pessoal não sabe da minha história direito, mas eu fiz de tudo. Mas é bom contar essa história que as pessoas não sabem. Fiz de tudo. E tinha o Badeco lá, porque tinha que cuidar dessas coisas, porque era tudo mecânico, não era automático. Hoje não. Hoje com o controle de semente, no painel do trator, o operador sabe se está caindo ou não semente. Se está caindo ou não. Na hora? Na hora, tudo automático. Aí o que acontece? Se porventura parar de cair semente, ele avisa. O operador para, vai lá, arruma e depois continua andando de novo. Então é muita coisa desse tipo que foi embarcado e foi resolvendo problemas que eram relativamente simples, mas são tecnologias embarcadas. Essa que a gente fala que é embarcada, né?
E muitos outros. Agora nós estamos com os drones, né, que vieram, que é uma nova tecnologia também, fantástica, que traz um benefício principalmente para pequenos agricultores, pequenos produtores, né? Que às vezes tinham que usar lá equipamentos desproporcionais à sua propriedade. Hoje não, com o drone ele vai lá e faz aplicação de defensivo. E com mais precisão do que a aviação agrícola, inclusive. Perfeito, Eu tenho de uma forma mais econômica, inclusive, né, gente? No Mato Grosso do Sul ele faz então isso. Tem muita coisa, viu, Leonardo? E você foi também bacana. pioneiro em laboratório, em pesquisa. Você foi o primeiro laboratório certificado aqui, né, com o ISA. Antes até do Ministério da Agricultura, né? A gente estava conversando aqui em off antes de começar o programa, né? Exato, Gino. A gente sempre investiu muito em tecnologia, em qualidade, né? Em fazer produtos diferenciados, e o laboratório foi a grande ferramenta para fazer isso. Porque você tem que conhecer aquilo que você está produzindo. E o laboratório na fazenda, e com ISO 17025, e foi o primeiro do Brasil, né, a ter o ISO 17025. Ou seja, prezando por qualidade, prezando por realmente conhecer o produto que a gente fazia, né, e evoluir. Porque o laboratório não é só controle de qualidade. O laboratório, ele ajuda você a desenvolver tecnologia, porque você faz pesquisa dentro do laboratório. Então, a maioria dos testes que são feitos para fazer pesquisa, para fazer evolução na qualidade da produção de sementes. Então, a gente é pioneiro nisso. São 45 anos de história, mais de 40 anos nós temos laboratório na fazenda, para você ter uma ideia. Então, e um laboratório moderníssimo, né, com mais de 30 analistas, bem robusto, né, um dos maiores laboratórios do Brasil, estão lá dentro da nossa estrutura agroindustrial. Muito bom. A gente estava pegando alguns ganchos nessa primeira etapa da fala do Odílio, pegando um gancho no que disse o Gino também. Não faz muito tempo, o Cerrado ninguém queria, né? Mato nem Grosso, de graça. Então, ninguém queria nem de graça. Hoje a gente tem o Mato Grosso como um estado privilegiado. Hoje a gente tem o Mato Grosso no centro das atenções. A gente tem o Mato Grosso nos olhos do mundo. Hoje todo mundo quer, inclusive disputa em alguns campos. A peso de ouro. A peso de ouro hoje o Mato Grosso. Mas lá atrás, quando alguns tiveram a coragem de vir para cá, aí ninguém queria. Hoje é fácil querer. A verdade é essa. É fácil querer e é fácil apontar o dedo para quem lá atrás quis, né? Enfim, como as coisas mudam, né, Odílio? E talvez o grande desafio nisso que nós estamos falando, nesse passar do tempo, nessa linha cronológica, talvez o grande desafio tenha sido sempre qualificação e capacitação. Nas eras do agro, hoje nós estamos entrando no agro digital, no agro 3.0, no agro 4.0, mais do que nunca, à medida em que tem sofisticação tecnológica em equipamentos e a internet melhora, o sinal 5G chega na fazenda, você tem que ter a mão de obra também qualificada. Talvez até por isso o processo não seja tão rápido quanto a gente espera. Porque não é simples capacitar, né? É difícil. É difícil. Sempre foi um desafio, né? A mão de obra. Hoje, por exemplo, ali na nossa empresa, nós temos o convênio com o Sistema S, né? Com o SESI. Senar. No nosso caso é o Senar, mas tem uma parceria com o SESI, porque SESI, como é agroindustrial, então eles juntou as duas entidades e nós estamos com um programa muito forte de capacitação. Exatamente, é o grande desafio. Hoje, se você for perguntar qual é o limite, a limitação principal para o crescimento, numa velocidade maior ainda da agricultura no Mato Grosso, é mão de obra. Não é equipamento, não é tecnologia agronômica, é mão de obra realmente qualificada, principalmente porque os equipamentos vêm cada vez mais sofisticados. Então, realmente é um desafio. Nós já formamos uma turma na parte mecânica. Agora estamos com mais uma turma de 27 meninos, de 21, 22 anos. E estamos com mais duas turmas. No final do ano agora nós vamos estar com mais de 70 pessoas formadas, qualificadas realmente para operar essas máquinas. Mas é sempre uma corrida contra o tempo, né? Porque você sem o pessoal qualificado fica muito difícil você avançar, né? Na e não produção. tem escolas assim preparadas para formar essa mão de obra, né, Odílio? Então a saída não só no segmento do agronegócio, mas em vários segmentos falta mão de obra aqui. Atendimento de bar, restaurante, você sente a falta da qualificação profissional. E falta
escolas, faculdades, para formar essa mão de obra. Então, a saída é a própria empresa criar a sua universidade, criar a sua escola para formar a mão de obra para aproveitar ali dentro do segmento, né? Eu não tenho dúvida, Gino. Acho que as empresas têm que se envolver, mas o poder público também tem como fazer isso daí, que seria escolas técnicas nas regiões. Nós precisamos voltar, né, aquilo que nós tínhamos. Eu, na minha época, tinha as escolas técnicas, né? Eu sou formado em redator auxiliar de redator. Jornalismo. Tá ali. E me ajuda. Parabéns. Hoje, Isso. como técnico, se eu quisesse ter seguido essa linha, né, eu tenho uma facilidade muito grande para fazer redações, para fazer, né, ou seja, me preparei tecnicamente. Tem que preparar as pessoas tecnicamente. A gente teve aqui no Brasil uma coisa que eu acho que não foi muito certa, né, que por um sonho de que todo mundo tem que terminar o 3º grau, né, e às vezes isso não deixa a pessoa mais preparada para realmente o mercado de trabalho. Às vezes um curso técnico muito bem feito pode proporcionar muito mais resultado, inclusive financeiro, para as pessoas, né? E existe uma ilusão aí, e que nós precisamos, tanto do poder público, eu acho, trazer de volta essas escolas técnicas de forma muito forte nas regiões, para todos os segmentos, igual você falou, e também, não tenho dúvida que as empresas privadas, até pela carência mesmo, nós temos que nos envolver nessa formação. Você tem um ponto aí, o curso técnico tem uma imersão mais certeira e uma formação num período mais curto do que numa faculdade convencional, ou seja, você prepara a pessoa de forma mais assertiva e num tempo menor. Você falou de uma turma que está formando agora, Odílio, 21, 22 anos, são meninos, são meninas, são jovens. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o interesse desses mais jovens pelo agro, pelos setores, pelas áreas direto ou indiretamente ligadas ao agronegócio. Porque a gente sabe que nesses tempos de rede social, nesses tempos de celular, conseguir atrair esse jovem para o mercado de trabalho não tem sido tarefa fácil. A gente tem varejista, por exemplo, hoje que tem dificuldade, a gente não citou aqui, garçom citou uma série de áreas que estão com dificuldade de mão de obra. O agro atrai, até esse aspecto tecnológico pode até ser um chamariz até. Eu vou dizer para você o seguinte, que eu me surpreendi também. A gente não tinha investimento dessa forma, a gente sempre teve formação dentro da empresa, mas nunca um convênio desse tipo, uma coisa mais formalizada. Formando turmas e tal. Formando turmas, é um curso de 2 anos, é um curso técnico de 2 anos. Tem um ano de parte teórica e 1 ano de parte prática, né? E nós estamos ali em Alto Garças, né? Na região de Alto Garças, e eu tive uma surpresa muito positiva quando nós fomos atrás desses meninos, né? Trazer esses meninos para esse curso. E não é que nós conseguimos, e não é que formou, e são pessoas muito mais fiéis, inclusive, à empresa, né? Nós estamos vendo essa primeira turma, é uma turma que fica realmente na empresa, que acho que até por ter se envolvido nessa formação, eles dão um valor maior para aquele trabalho que eles estão ali, e foi uma surpresa positiva. Eu acho que é uma forma de ajudar, inclusive, a sociedade mesmo, porque essa criançada às vezes se perde, né, com tanta coisa para... Hoje em dia, a internet... Tal, né, do do Instagram, TikTok, hoje em dia. Infelizmente, outras, tem drogas, tem tudo, coisa que podem fazer os jovens se perder, né? E você, quando você traz ele, dá uma oportunidade, você vê que ele vem mesmo. Então, a gente tá uma surpresa muito positiva. Esses meninos que eu falei para você, eu acho que se pegar as 3 turmas, 25, vai dar uns 75, mais ou menos, jovens de 21, nessa idade, mais ou menos, vieram todos de Alto Garça ali, todos de famílias de Alto Garça. E tem um grande detalhe, Robson, Leonardo, Odílio, vem ao encontro dos jovens, porque eu vi um programa desses do governo estadual em uma cidade aqui perto, não vou nem falar o nome na época, de uma dessas entidades de empresários, um programa do governo pagando para os jovens estudarem e não conseguiram formar turma. Olha só. Por quê? De repente o governo vem com uma oferta que não é o que o jovem quer. Não é, tem Sim. que ir ao encontro Sim. do que o jovem necessita. E você chamou para uma área que hoje, Perfeito. Mato Grosso é exemplo no Brasil, matéria de produtividade, de produção, maior produtor de soja, de algodão, de tudo. Então é um segmento que chama realmente. Agora, de repente, o governo não conseguiu atender essa demanda, oferecendo cursos que não interessavam e não conseguiu formar turma, ainda pagando para o jovem estudar.
Odílio, deixa eu puxar um gancho nisso que o Gino está falando. E nessa coisa de ser atrativo para o jovem. Hoje, com a tua leitura, o que atrai esse jovem, até para servir de ferramenta para outros setores? O aspecto tecnológico, eu acredito que seja um atrativo. Se operar máquinas com tecnologia embarcada seja um atrativo, mas vamos ser realistas. Esse jovem precisa ganhar bem. Precisa ter oportunidade de carreira, de crescimento, plano de carreira. Ele precisa iniciar em uma área onde ele se veja daqui a 5 anos num patamar. Eu acho que sem isso também você perde esse jovem, porque ele não está muito preocupado hoje em entrar num cargo numa empresa se ele não tiver essa, para além do ganho financeiro, essa projeção, né? Robson, eu acho que você tem razão. O agro realmente deixou de ser um patinho feio, né? Pelo menos com uma boa parte da população brasileira, né? Mudou isso daí, né? No antigo governo nosso, que nós tivemos agora, o anterior a esse, teve muita divulgação do agro. Né? O presidente, os ministros, né? Eles falavam muito do agro e falavam muito bem, como tecnologia, uma área de tecnologia e tal, e o jovem gosta muito de tecnologia. Então, acho que nós tivemos a soma disso com o avanço mesmo da agricultura, né, da tecnologia na agricultura, e o jovem gosta muito disso mesmo, né? Então, acho que você foi assertivo aí. A gente vê que não foi difícil arrumar esses jovens para... Não é que não foi difícil, eu acho que surpreendeu, porque poderia não ter demanda nenhuma, né? E não, teve a demanda, os pais, inclusive, ficam muito satisfeitos. A gente fez a formatura, Gino, foi muito bacana. Nós fizemos uma formatura com o presidente do Senar, com as diretoria, tudo, os pais, fizemos um negócio formal, muito bacana, e os pais até emocionados com a formatura dos filhos, né? E os filhos todos muito orgulhosos de estarem se formando. Acho que é isso, nós precisamos trazer essa emoção, né? Essa valorização, inclusive, da família para os jovens, né? No sentido de que envolver a família. Porque no final quem ganha todo mundo, ganha o jovem, ganha a empresa e ganha a família, porque esse jovem é um jovem que vai estar trabalhando, ajudando a família depois, com condição financeira, com capacidade de retornar para a família também alguma coisa, né? Então acho que tem que envolver a família. E paga bem. E paga bem. De modo geral, paga bem. Sim, paga bem. O agro hoje paga muito bem, né? São 6h25 e vem ao encontro também de um assunto que a gente pode falar mais para frente aqui, que é a comunicação, que o agro passou a valorizar também, a importância da comunicação. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos. Programa Hora do Agro aqui na 105 FM, com o Dr. Leonardo Rezende, Robson Moraes e eu, Gino Rondon, hoje entrevistando o grande empresário, e daqui a pouco também não tem como não falar de política, Odílio Balbinotti Filho, 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultor, pecuária, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. São 6h28. 6h28, nós vamos juntos hoje até às 7h30 com o programa Hora do Agro, agradecendo ao Hélio Olívio, que vai participar a partir das 7 horas também, aqui no programa, dentro do horário dele. Hoje, nosso entrevistado é o empresário Odílio Balbinotti Filho. Falando da comunicação, não sei, Robson, Leonardo, gostaria de entrar em outro assunto? Não, vamos começar pela... A importância da informação para desmistificar também essa imagem errônea de que o agro é que acaba com tudo, o agro não presta, o agro é isso.
E o agro está em tudo, na nossa roupa aqui, a gente está aqui no estúdio da 105, na hora do café da manhã, tudo é do agro. Infelizmente, Gino, ainda tem esse preconceito. Existe ainda um preconceito de parte da sociedade que nós precisamos aos poucos ir acabando com isso daí. Né? Realmente o agro hoje, eu vou trazer para um tema que até esses dias acho que eu estava conversando com o Leonardo sobre incêndios, né? Começam os incêndios aí, esse ano a seca foi muito grande e infelizmente nós tivemos um número muito grande de incêndios, né? E quando você olha para o agricultor, o agricultor, lá na cidade às vezes está achando que foi o agricultor que pôs fogo. Não, o agricultor é o bombeiro hoje. Se você pegar o bombeiro do Cerrado hoje da Amazônia, é o agricultor, aquele agricultor sério, aquele que quer fazer a coisa certa, né? Nós mesmo lá na nossa empresa, nós temos 150 brigadistas formados por corpo de bombeiros para proteger a nossa fazenda, proteger as áreas de preservação que nós temos. Então, o pessoal às vezes não entende, mas o agricultor hoje é um grande parceiro da natureza, porque ele vive da natureza, ele vive em contato com a natureza e ao contrário do que se pensa, né? Nós realmente somos os produtores, os grandes protetores da natureza. E às vezes tem um preconceito, né, equivocado aí. Leonardo gravou um vídeo essa semana, né, falando da importância do agro nesse sentido, que ele cuida da terra, ele cuida do rio. Foi um corte da semana passada, tá no ar lá no YouTube. Mas falando da brigadista, tem um grupo de produtores que não menores. Nós pagamos para uma brigada para cuidar, para dar apoio. Então isso é para todos os produtores, gente. Seria ideal se o governo do estado, se as prefeituras bancassem essas brigadas para cuidar, para ajudar. Mas lógico que isso não é possível, às vezes isso não consegue ser feito. Mas isso não impede que o próprio produtor vai lá e banque isso e disponha de recursos para pagar, para poder justamente proteger e ser o bombeiro da área rural, das suas fazendas. Como eu sempre falo aqui, o produtor, ele cuida da fazenda, é patrimônio dele. Isso é uma idiotice pensar que o produtor está agindo contra a sua propriedade, contra a sua área rural. Isso não tem lógica, isso não existe lógica. E aí, nessa toada, Odílio, parece que nós somos vítimas de uma campanha que vem há muitos anos tentando denegrir o agronegócio. Sempre você vai olhar nas novelas, o produtor, o empresário rural, o grande empresário, geralmente é o vilão. Ele nunca é o mocinho. Então isso acaba pesando, e a ideia é que a gente venha com programas como esse aqui para tentar mostrar para o pessoal que está em casa que o agronegócio é o contrário. Na verdade, ele é o que segura a onda, segura a economia, principalmente no nosso estado, e acaba sendo o Brasil todo. Falando nesse ponto, não tem como não voltar nas palavras que foram proferidas pelo diretor de um grande grupo europeu, lá francês, ser mais exato, falando da produção agropecuária brasileira. Eu vi que você gravou um vídeo sobre isso. Você acha, qual a intenção desses caras? Você acha que verdadeiramente ele está falando mesmo? Ele não conhece o que é a produção e está falando mal do que não conhece? Ou existe mais alguma coisa? Será que estão querendo proteger? Porque eu acho que eles não têm competência para fazer a produção que nós temos e o potencial que tem de aumentar a produção brasileira. Isso impacta diretamente para a Europa, para os produtores lá. Qual que é a sua opinião sobre isso? Aí tem um pouco de tudo, viu, Leonardo? Mas tem desde o subsídio, né? Porque a Europa subsidia fortemente a produção. E cada vez que nós melhoramos a competitividade nossa, mais barato chega o produto lá para eles. Quando chega mais barato, o que acontece? Tem que entrar lá no tesouro deles e buscar mais dinheiro para subsidiar uma produção que não é eficiente. Não adianta, a Europa tem que... Eu sei que às vezes é segurança alimentar, então precisa de alguma forma fazer lá a proteção do agricultor dele, até entendo, mas o que está aí a questão principal é a competitividade. Você vê que a agricultura nossa produz cada vez melhor qualidade e num preço mais baixo. Então, isso faz com que eles tenham que aportar cada vez mais recursos do Tesouro. Tem um outro aspecto que é uma pressão do próprio agricultor mesmo em cima dos governos, né? Do produtor europeu em cima dos governos na questão política,
porque o subsídio, aí o governo não quer subsidiar tanto, então quer diminuir esse subsídio. Na hora que ele quer diminuir o subsídio, o produtor não aceita. Então faz uma pressão violenta contra ele. Aí eles vêm com a visão colonialista, que o europeu tem essa visão colonialista, ou seja, olha para o Brasil ainda como colônia, né, e fala, não, para aí, vamos segurar o Brasil, que é mais fácil segurar o Brasil do que a gente enfrentar aqui uma realidade que eles têm hoje dentro da própria Europa. Então essa visão colonialista, essa visão, esse problema dos subsídios, né, se você pegar, olha que absurdo, você pegar a França hoje, a reserva, né, que eles ficam falando aqui das nossas girafas, né? O Macron falou das girafas, né? As nossas girafas aqui, né? Fazendo uma brincadeira, né? Porque ele nem conhecia, ele conhece direito os nossos animais aqui, o que nós temos aqui, né? Mas é nessa linha, entende? Eles ficam, na realidade, tendo uma visão equivocada, distorcendo os fatos realmente, que não é isso, né? Não é da forma que eles falam. Eu estava falando, eles têm 4% hoje de reserva, 4%. E nós aqui temos 80%. Se pegar na Amazônia, que é o grande bioma, né? O grande bioma e que mais se discute, nós temos 80% de preservação. Na França é 4%. Então é uma grande hipocrisia, né, que a gente vê aí. E com um detalhe, quem tem que bancar essa reserva é o produtor. Que ele não produz nada, vai ter que pagar. Fala, não, meu amigo, a partir de agora você tem que ter 30% de reserva. O produtor vai falar assim, tá bom, mas quanto que você vai pagar? Você quer que eu faça reserva, mas você vai me indenizar em quanto? Aqui não. Aqui você tem que fazer reserva, você tem que bancar a reserva. Exatamente. E você tem que cuidar, você tem que fazer acero em torno, você não pode deixar pegar fogo. Responsabilidade jurídica, né, sobre... Você não pode deixar ninguém entrar para caçar, você não pode tirar madeira, enfim, quem tem que cuidar somos nós. Resumindo, então, mais ou menos é o seguinte, se eu não consigo ser tão bom quanto ele, eu vou pelo menos atrapalhar. Vou atrapalhar. E às vezes alguém entra nessa narrativa, né? Infelizmente, uma narrativa que alguns brasileiros, principalmente de ideologia de esquerda, né? Acabam comprando isso como verdade e apoiando coisas que prejudicam o nosso país, prejudicam a nossa população, né? Na realidade, nós não somos vilão. Acho que temos que trabalhar em conjunto e vamos conscientizar, né? Acho que um programa igual esse é um programa, né, que ajuda bem de encontro a isso. Vamos conscientizar, vamos trabalhar junto, né? Vamos cada vez mais ter pessoas conscientes sobre a importância do agro para o Brasil. Só que esses ideologistas, eles comem a carne produzida aqui. Esse francês, boca de burro lá, falou que é um lixo. Toma leite de soja. Toma leite e tudo. Ô, Dili, aí tem um ponto que, dentro desse campo de desinformação e falta, talvez até do agro em comunicação, algo que nós estamos avançando e programas como esse existem para isso, mas tem algo aí que me incomoda ainda mais, é quando vem um chefe de Estado, um ministro, como agora em 2024, o ministro do Meio Ambiente veio com essa história do fogo, de que inclusive houve rebote do governador do estado e tudo mais. Quer dizer, um ministro e alguém que conhece, não é um leigo, não é alguém que não conhece a realidade brasileira, que está do outro lado do mundo, que fala de girafa, não, é alguém que inclusive exerce um cargo de alta importância em Brasília e vem com essa coisa de que fizemos um estudo e não sei o que, e tantos por cento quem está botando fogo é o produtor rural. Isso incomoda ainda mais. Robson, eles pegam exceções e fazem de conta que isso é a regra. Exceção sempre existe. Incêndio criminoso sempre vai existir. Sim. Mas não é na agricultura, é na cidade também. Tem cidades, né? Nós temos diversos incêndios que são fora da legislação. Interior de São Paulo. Foi um grande exemplo. Inclusive criminosos, né? Incêndios criminosos lá, que não teve nada a ver com o agricultor, mas queimando lavouras de cana lá, imensas, né? E causando um problema sério lá na cidade. Então, eu acho que é muita ideologia, é um tema que é um apelo que às vezes é usado politicamente, né, e que é muito aceito politicamente. Então o pessoal insiste nessas coisas, mas eu acho que contra uma desinformação tem que vir a informação,
né? Então vamos batalhar cada vez mais por informação de qualidade, né, para evitar que isso tenha uso político, né? Nós estamos conversando com o Odílio Balbinotti, do Grupo Ato. Odílio, deixa eu pegar mais um ponto aproveitando isso. Eu cheguei até a fazer matéria disso para um site de notícias. O doutor Leonardo mencionou esse caso da carne, desse bocó francês, falou esse negócio. Você veio nas redes sociais e se manifestou. Outra manifestação tua que eu acompanhei nas redes sociais, e aí que eu fiz a matéria, foi sobre a derrubada da lei da moratória. Queria que você contextualizasse para a gente um pouco. Você fez um posicionamento pedindo ação por parte do governo do estado, também da Biov, para que se posicionassem, para que fossem enérgicos, porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou essa lei estadual. Queria que a gente fizesse um contexto e falasse um pouquinho disso. Tá. Moratória, então, para quem está nos ouvindo, foi uma questão que veio agora nos últimos anos em relação à abertura de áreas e compra de produtos agrícolas produzidos em áreas do bioma amazônico. Então, foi feito um acordo comercial por pressão da União Europeia em cima das empresas, né, que fazem parte da Biov, as grandes trades que compram produto dos agricultores. E, infelizmente, eles, por pressão política, de novo, né? Por que eu sou contra? Eu sou contra porque é uma pressão que não tem justificativa. Nós estamos trabalhando dentro da nossa lei, né? A nossa lei é muito rígida, né? E o nosso Código Florestal é o mais rígido do mundo, né? E aí, de repente, vem a União Europeia pressionando as empresas aceitando a pressão e prejudicando o produtor, né? Então, isso teve uma reação muito forte do Legislativo mato-grossense, né? O Legislativo fez uma lei tirando alguns privilégios dessas empresas, né, que porventura adotassem essa moratória, né? Tirou alguns privilégios, alguns benefícios fiscais e assim por diante aqui no estado. E aí o Supremo veio e falou que é inconstitucional, né? Porque são acordos comerciais. Eu até entendo, são acordos comerciais, tudo bem, mas a Biov assumiu um compromisso com o Mato Grosso, com o governador do estado e com os produtores de que não ia fazer isso daí. Então que faça logo, né, uma coisa clara. O governo do estado, o que eu cobrei foi isso, que pare. Então não precisa nem de legislação, o que precisa é realmente transparência, que a Biov e o governo do estado leve para o produtor uma solução que pode ser outro tipo de solução. O que nós queremos é que o agricultor não seja prejudicado, aquele que cumpre a lei, né, e que o produto dele ele consiga comercializar sem problema, né, que não sofra uma moratória. Então eu insisti, o governo do estado tem muita força nesse aspecto, né? Ele tem muita força porque ele dá muitos benefícios para essas empresas, né, para atuarem. Então ela tem a força dela e eu cobrei do governador porque eu acho que ele tem que fazer isso, sim. São 6 horas, pode ir, Leonardo. E nós estamos falando aqui, quando a gente fala de bioma amazônico, do médio, da metade do estado para cima, a gente já está falando de bioma amazônico. Sim. Então nós estamos muito afetados por isso. Sinop, Sorriso, Mutum, as grandes produtoras, Alta Floresta, vão ser impactados, muito impactados por isso. Então a gente às vezes está falando aqui, o nosso ouvinte, às vezes de Rondonópolis, pensa que está muito longe. Isso fala Amazônia, que está só lá na Amazônia, no Pará, não. O estado de Mato Grosso, a grande maioria da produção do estado de Mato Grosso é do bioma amazônico. Então a gente tem que ficar atento a essa situação. São 6 horas e 42 minutos. Rápido intervalo comercial e já voltamos aqui na 105 FM. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011.
Nutripura. Juntos, vamos mais longe. Nosso entrevistado hoje aqui na Hora do Agro, Odílio Balbinotti Filho. Continuando ainda na agricultura, eu já vou entrar. Vai lá, Robson. Não, deixa, esse último ponto, só para contextualizar quem está com a gente na audiência, a gente encerrou o segundo bloco do programa falando um pouquinho sobre a moratória da soja, gente. E eu recomendo, mesmo você não sendo especialista, não sendo da área, é bom ficar antenado, é bom a gente estar minimamente por dentro dos assuntos que rodeiam e que norteiam a nossa vida dentro de Mato Grosso, Rondonópolis. Estamos posicionados para além do agro, mas também em função dele, não é verdade? A gente não pense você que não te afeta, que não te abala, enfim. Impacta muito. Impacta muito. E o Odílio fez uma fala muito importante, relembrando um pouquinho que o nosso legislativo ainda tentou atuar, tentou ainda cortar ali incentivos e benefícios, não para prejudicar essas empresas, não isso, mas para corrigir talvez uma distorção, porque são empresas que tomam decisões embasadas em achismos, em pressões de gente que tem os seus interesses. Não vamos pensar que grupo gigante europeu está preocupado com o Brasil porque quer salvar o mundo. Não, tem seus interesses ideológicos, políticos e principalmente protecionistas, econômicos, financeiros. Alguns têm medo do Brasil, a verdade é essa, medo do Brasil enquanto potência econômica, enquanto pujança econômica que é e que somos. E o que puder fazer para parar as arestas e para boicotar de alguma forma, vão fazer. O problema é a gente ter uma onda, uma corrente, um empresariado dentro do país caindo nessa e agindo contra. Aí não, né? Robson, isso aí não faz nenhum sentido, né? E nós, como brasileiros, nós temos que olhar para a nossa população. Então, no final das contas, o que está aí se defendendo não é nem o produtor. O produtor é um dentro da cadeia, lógico, é importante, precisa defender ele, mas são municípios que estão aí no bioma amazônico, igual o Leonardo falou, muitos dentro do nosso estado, e que ainda precisam receber, ter a possibilidade de abrir áreas, né, de formar áreas para produção agrícola, porque isso melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora o IDH, né, traz pessoas da extrema pobreza que ainda nós temos, infelizmente, dentro do nosso estado e alguns municípios, né, e a agricultura vem e traz emprego, dá emprego, impostos e melhora a vida dessas pessoas e melhora o IDH. Quem pode ser contra uma coisa dessa e feito tudo dentro da lei? Então nós temos que evitar. Eu acho que aí vem o poder político, né, que realmente tem que atuar, porque nós não podemos tirar essa oportunidade desses municípios, dessa população carente que pode ser beneficiada pela produção agrícola dentro da lei, lembrando sempre, dentro da lei, lei mais rígida que existe, né, no mundo, né? Que é o nosso Código Florestal. Doutor Leonardo falou, você já mencionou o nosso Código Florestal. Para quem não sabe, para quem não imagina, é mais rígido, rigoroso. Muito rigoroso. Você falou aí da população, do desenvolvimento, Odílio. Nessa toada também, uma das alternativas para o nosso estado, e você falou muito bem de tecnologia, a tecnologia na produção, mas uma das alternativas para o nosso estado, inclusive, aumentar o número de empregos, aumentar o desenvolvimento, o IDH, seria investimento na indústria de transformação da produção agrícola. Você sair, agregar valor no nosso produto. Mas para isso, a gente teria necessariamente de ter uma política para trazer empresas para dentro do nosso estado. E há uma crítica muito grande que a gente ouve, em geral, principalmente, como você fala das pessoas com espectro de esquerda, de criticar os incentivos que são concedidos para a produção agrícola, principalmente. Sem pensar que essa produção, ela, no final das contas, quando você dá incentivo, você incentiva o produtor, você incentiva o produtor que vai criar vagas de emprego, vai criar desenvolvimento, e isso, no final das contas, vai desencadear na melhoria da condição para a população, principalmente a mais necessitada. O que você pensa sobre isso, sobre esse desenvolvimento, sobre o incentivo de trazer novas indústrias para o estado, indústrias de transformação, e o que o governo pode fazer nesse sentido, e se é possível também
não tem como fugir de falar de política também, e o Cláudio, que é o nosso prefeito em Rondonópolis, teve seu apoio. O que o município também, o município de Rondonópolis, os municípios podem fazer nesse sentido? Tá certo, Leonardo. É exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje no Mato Grosso. É um momento de agroindustrialização. É uma indústria do agro que está se formando, mesmo sem muitos incentivos, porque é uma condição natural, é uma condição de competitividade natural, ou seja, é natural que se tenha agroindústrias. Mas eu acho que isso tem que ser potencializado. E como potencializar? Eu vejo o principal, formação de mão de obra. As empresas, quando elas vêm para um lugar, ela precisa de mão de obra qualificada. Então, o governo, alinhado com os tipos de agroindústria que nós podemos trazer, nós precisamos formar mão de obra técnica, que era aquilo que eu estava falando. Outra coisa, energia. Nós precisamos de energia com qualidade e abundância. Infelizmente, nós não temos uma energia com qualidade no Mato Grosso e nem com abundância, né? E isso prejudica, porque as empresas querem energia, elas precisam de energia com qualidade. E outra coisa é conectividade. Então nós precisamos de conectividade também, né, para geral, cobrindo o Mato Grosso inteiro. Ou seja, nós temos que modernizar, nós temos que ter possibilidade de uso de tecnologia de ponta em qualquer lugar do estado, porque senão as agroindústrias vão só para os grandes municípios, aqueles mais estruturados. Então nós precisamos levar, né, democratizar isso para os outros municípios do estado também, para que possa ter investimentos em outras regiões. Então eu acho que isso é fundamental, né? Então o poder público tem aí uma forma. Outra coisa importante é a parte de impostos, Leonardo, né? Eu sou um liberal no nosso sentido aqui do Brasil, liberal no sentido de que cada vez, quanto menos impostos, mais riqueza você gera. Menos intervenção do Estado, né? Quanto menos impostos, os impostos menores, na realidade, depois arrecada mais. Sim. E melhora para a população. Então eu incentivo, não seria um incentivo falar assim, não, eu vou dar um incentivo fiscal só, não. São impostos menores mesmo para a agroindústria. São impostos menores, aprovar impostos menores para que incentive essas agroindústrias a estarem aqui. O benefício que elas geram é uma loucura. E vem... Pode falar, desculpe. Só terminando, né, a questão do Cláudio aqui, do nosso prefeito, tive conversando com ele esses dias, até participei de uma reunião onde ele chamou uma consultoria, e nós vamos fazer aqui um trabalho de levantamento do potencial da nossa cidade. A consultoria vai fazer todo esse levantamento para preparar o município, para vender o município para essas indústrias, para esses empresários pelo Brasil inteiro, ou seja, levar a mensagem dos potenciais de Rondonópolis. Então, agora dia 21, inclusive, tem mais uma reunião com uma outra consultoria, nós estamos vendo, né, prospectando para depois contratar, e essas consultorias vão fazer um levantamento do potencial de Rondonópolis, para a gente também conseguir atrair para Rondonópolis essas agroindústrias. Quando elas pensam em vir para cá, elas querem saúde, educação. Perfeito, gente. Continuando o que o Gino está falando ali, é impressionante isso. Você que está em casa, você não, às vezes não é do agronegócio, mas pensa o seguinte: quando você imagina trazendo para a cidade indústrias vinculadas ao agronegócio, indústria de transformação, mas você precisa o que para essa indústria? O Gino falou muito bem, você precisa de infraestrutura básica, você precisa de uma energia de qualidade, você precisa de educação, você precisa, consequentemente, de saúde, que você não tiver uma saúde de qualidade, as pessoas não vêm trabalhar aqui. Você precisa de segurança. Então, se você vive nesse município, mesmo que você não esteja diretamente ligado ao agronegócio, você vai ser beneficiado por isso, porque você vai ter uma estrutura de saúde para você e sua família melhor, você vai ter mais educação para os seus filhos e qualificação, que se você tem qualificação e vindo indústria, você tem mais emprego, você está com o futuro da sua família garantido das suas próximas gerações. Você tem segurança, porque se você não tiver segurança, você não consegue manter essa organização. Enfim, moradia. Todos são beneficiados por isso. Então precisa parar também com essa ideia de que, mas é muito incentivo para o empresário, o empresário sempre é beneficiado. Gente, quando você faz isso, na verdade você está incentivando e você está beneficiando a todos. A cidade toda ganha. Todos, a toda a cidade, a toda a população. Pense um pouco sobre isso. Eu quero pegar um gancho nisso que a gente está falando da
agroindustrialização, bom, esse ponto que o Leonardo falou, sensacional. Pensarmos no agro enquanto cadeia e os setores diretos e indiretos que dele se beneficiam. 2 pontos sobre a indústria, Odílio. Eu queria uma leitura sua em nível de Estado e nível de agro. Me parece que é um pouco desequilibrada a balança à medida em que a gente avança com tecnologia, com produção, com aumento da capacidade produtiva, a gente estaciona na questão da industrialização. Quanto nós, Mato Grosso, estamos atrasados se a gente parar para pensar onde nós poderíamos estar. E aí, fazendo o funil e trazendo para Rondonópolis, que a gente entrou um pouco nesse ponto, nós temos aqui os distritos industriais, talvez ociosos, perto daquilo que podia atrair, podia ter de investimento. Você falou que vai ter essa reunião agora dia 21, e esse foi um debate que nós na imprensa levantamos não faz muito tempo, quando surgiu a história do terminal ferroviário se mandar. A grande dúvida era para onde vai Rondonópolis, qual é o caminho de Rondonópolis economicamente falando, perdendo esta receita. Talvez a industrialização. Só que para que isso aconteça num médio prazo, nós temos que correr. Porque parece que está muito distante, parece que é coisa para daqui 50 anos e não é não. É coisa para já, para daqui a pouco. Não tenha dúvida, Robson. Você pegar aqui o Rondonópolis, você tem que ter vamos pôr assim, o poder público tem que ser amistoso, ele tem que procurar realmente ser simpático, atrair, né? Porque tem todos esses benefícios, o Leonardo falou muito bem, todos os benefícios para a sociedade quando você consegue essas indústrias. E infelizmente tem visão de novo preconceituosa em relação ao empresariado. Nós tivemos aqui por 8 anos, não gosto muito de ficar falando no passado, mas infelizmente era uma visão preconceituosa em relação ao empresário, em relação a esses investimentos todos que podiam ser feitos, mas nós vamos procurar recuperar isso aí. Nós temos que recuperar, né? Realmente nós precisamos atrair indústrias e tem que ver aquilo que cabe direitinho para atrair aquilo que faz sentido, né? Nós precisamos entender o que faz sentido para Rondonópolis, mas vamos pensar assim, Rondonópolis por si só, ela já é muito atrativa. Ela tem uma grande população, ou seja, uma oportunidade de formação de mão de obra qualificada, não é isso? É uma população, uma das maiores populações do estado. Isso é muito importante. Nós somos um polo de saúde, nós podemos melhorar muito a nossa saúde. Nós temos aí uma Santa Casa, nós temos aqui é o polo regional de 19 municípios. E aí acreditar na Tânia também, sua esposa hoje como secretária de saúde, que está já desenvolvendo um trabalho fantástico. A ideia dela é realmente dar uma colaboração aí como voluntária, né? Realmente ajudar o município também na atenção básica, ou seja, a gente melhorar, né, nessa questão. Mas o potencial do município é muito grande, educacional também, o entroncamento, ponto estratégico. Ou seja, nós temos aí, eu acho que nós tivemos infelizmente, o poder público não ajudando, atrapalhando. Agora, ajudando, as coisas acontecem muito rápido. Essa informação de que tem um prefeito hoje que é amistoso, que quer, né, realmente apoiar as empresas que queiram vir para Rondonópolis, isso vai espalhar muito rápido. Aqui nós já estamos falando desse assunto. E vai espalhar muito rápido, e eu tenho certeza que muitas empresas vão ver Rondonópolis como um melhor lugar para se instalar. É só um pequeno comparativo. Na época do Adilto, eu fui secretário de comunicação dele, a gente tinha o Hélio Razia aqui, que fazia esse trabalho com muita propriedade. Timidamente ainda, mas começou na época, final do Percival, começo do Adilto, várias empresas vieram para cá pelo trabalho do Hélio. A gente preparava vídeos, preparava material gráfico e ele saía com isso debaixo do braço, visitando empresas para trazer para cá. Hoje eu não sei nem como que o Hélio tá, ele teve algum problema de saúde recentemente, um acidente. O Rondonópolis, conhecido como capital do bitrem, né? Rondonópolis, na verdade, é um bitrem na ladeira carregado que ninguém nos segura. últimos anos estava com freio pesado. Agora, mas apesar disso, o Rondonópolis e descendo, porque você não segura uma carreta na ladeira. De verdade, agora é o seguinte: botaram um motorista que tem coragem de tocar, tirou o pé do freio e esse negócio vai descer mais rápido ainda. Mais rápido. Porque na verdade é descer, porque eu não digo para pegar embalo, porque
daqui para frente. E as só pra oportunidades cima. são muito grandes, né? Esses dias no levantamento socioeconômico a gente pode falar assim, não, mas Rondonópolis cresceu, né? Eu lembro que eu falava, Rondonópolis está crescendo, cresceu nos últimos 10 anos 20%, né? Aí você vai comparar a Sinop, cresceu 180%. Aí você pega Lucas, 170%, Primavera, 110%, 120%, ou seja... Aqui era para estar 200%. Oportunidade Só para faltou. crescer, o nosso estado hoje atrai muita gente fora, muitos investimentos. O que nós precisamos ser mais, realmente mais atrativos. E isso é o que o Leonardo falou, tem vontade política agora, Exato. vamos por assim. De querer Vontade fazer. política. Hoje a gente tem Rondonópolis figurando lá em cima, quando a gente traz ranking de exportação, a gente traz números da economia do estado. Rondonópolis é a segunda maior economia do estado de Mato Grosso. Então, assim, nós estamos realmente lá em cima. Mas a gente tem que pensar nesse futuro em curto e médio prazo. Queria que você fizesse uma leitura dentro disso que nós estamos falando. Para onde vai Rondonópolis quando o terminal se mandar daqui, Odílio? Qual o caminho de Rondonópolis? Qual a alternativa e solução? Porque a gente sabe que saindo daqui a receita baixa também. Então nós temos que estar atentos a isso. O prefeito teve uma reunião com a Rumo, 2 reuniões já, e até pediu informações, né? E essas informações que vieram mostram que Rondonópolis, diferente de Alto Araguaia, que teve um problema, né, ali realmente quando no entorno ali da para Rondonópolis ali acabou de esvaziou. Aqui não vai acontecer isso. Eles falam que aqui ainda vai continuar sendo um polo importante. Talvez não tenha o crescimento, né, que a gente poderia ter. Eu estou falando da Rumo ali, da questão da pera. Então as informações não são tão pessimistas. Mas vamos dizer que isso aconteça. Nós não podemos ficar só dependendo disso, eu concordo. Nós temos que ter outras alternativas. E eu vejo Rondonópolis como o polo realmente da nossa região. Nós só precisamos ser protagonistas. É uma questão política também, de você assumir o protagonismo das prefeituras da região, verem Rondonópolis como uma liderança política, né? Diferente do que vinha acontecendo. Então, essa liderança política, eu acredito que vai nos ajudar a consolidar como polo educacional, né, cultural, polo de saúde, e por que não, né, um polo industrial também, né? Porque nós já temos uma indústria muito forte aqui, exportadora. Eu tive conversando com o pessoal eu não vou citar a empresa, senão, mas uma dessas empresas que trabalham aqui, que tem industrialização de soja aqui, farelo, esmagadoras, né? E eles falam que aqui ainda é o melhor lugar, pensando nessa região aqui do meio do Mato Grosso para baixo, né, para fazer esse processamento e exportação. Então aqui é um lugar adequado para estratégico. Nós estamos muito bem posicionados. Muito bem posicionados. Então, eu acho que é potencializar essas coisas, né? Perdemos um pouco dessa liderança que você mencionou nos últimos anos, ainda que uma liderança ainda que simbólica, mas Rondonópolis, enquanto município que se posiciona, talvez o protagonismo tenha sido assumido por outros. A gente ouve muito falar de Primavera, a gente vê empresas que eram para estar aqui, não estão, porque foram para Primavera, outro foi para não sei onde. Nós vemos o Nortão sendo protagonista, Sorriso, Sinop, Lucas. Rondonópolis foi perdendo um pouco disso? Eu acho que mais questão política mesmo. Infelizmente, uma questão política, essa questão do preconceito, né? E isso que está mudando. Vamos olhar para frente. Eu acho que isso muda e Rondonópolis tem potencial e nós vamos resgatar esse potencial, inclusive junto ao governo do estado, porque o governo do estado também deixou de olhar para a nossa região. Isso é uma realidade, é só você olhar os investimentos que acontecem hoje, né, olhando por região no nosso estado. Aqui a nossa região não tem sido contemplada, beneficiada. Então nós temos que trazer esse protagonismo político no sentido de mostrar que nós precisamos de investimento e o estado passar os investimentos que são necessários e merecidos, né? Porque nós temos população, nós temos produção de renda, de impostos para o estado. Nós chegamos a ter 3 senadores daqui. Sim. 8, 9 deputados estaduais, não sei quantos federais. Mostrava a força política daqui de Rondonópolis e da região. E está conseguindo resgatar.
Entramos já na política, você já falou. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Lembrando que a hora do agro, o horário já acabou. Nós estamos na hora do Raízes Pampiana. Nós já estamos no Raízes Nós estamos na Raízes Pampiana. Nosso amigo Hélio Olívio, muito obrigado pela sessão do horário. Nós vamos até às 7h30 com o programa. Voltamos já já. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. Quando você vê a pecuária ser tratado como agricultura, pecuária, capim. Capim ser tratado como é uma lavoura de soja, de milho, de algodão. É isso que eles estão fazendo aqui. E aí, com isso, eles estão extraindo da terra o melhor possível. Isso é o que nós temos a oferecer para o mundo. E eu falo, eu vi isso aqui hoje. Shiro Nishimura, Fazenda Araponga. É cliente desde 2011. Nutripura. Juntos, vamos mais longe. São 7h06. Hoje, hora do agro, até às 7h30. Agradecendo ao nosso companheiro Hélio Olívio, cedendo essa meia hora aqui do programa Raízes Pampiana. Um grande abraço, Hélio. Daqui a pouquinho, toda a cultura gaúcha aqui na 105, com o grande Hélio Olívio. Vamos lá, continuando com o nosso entrevistado, Odílio Balbinotti. Vai lá, Léo. Uma diminuída, que a gente começou a direcionar para a política. E falando, já que a gente estava falando na questão de sucessão, de sai um prefeito, entre outros, gestão, vamos voltar em sucessão no agronegócio. E você é de sucessão, você veio sucedendo seu pai no negócio da família. O Gregório está trabalhando contigo lá no grupo, acredito que venha para sucessão também. Como é que você vê hoje o agronegócio, as famílias se preparando para essa sucessão? Esse agronegócio de hoje, ele está conseguindo atrair os jovens para ficar no negócio, nas famílias ou não? Como é que você enxerga isso e o que pode ser feito? Leonardo, o agro é pop, né? O agro está conseguindo agora atrair os jovens, né? As famílias, né? Você vê, eu vejo muito, porque eu tenho muito relacionamento com vários agricultores e os filhos realmente voltaram, né? Foram estudar fora às vezes, foram até para fora do país e agora estão aí e estão vendo que é um negócio bacana, estão se motivando realmente a estar no agro. Isso é muito importante. Quanto à questão da sucessão, eu acho que é um tema que está muito assim, todas as famílias têm preocupação com isso, né, em fazer essa sucessão de forma organizada, e isso é muito importante, tem que ter a preocupação. Primeiro tem que se alertar, e eu acho que estão em alerta para isso, e como aconteceu na nossa empresa, a sucessão aconteceu por uma vontade dos meus pais. E isso é muito importante. Nós precisamos que os patriarcas tenham essa vontade e façam isso em vida, né, enquanto tem condição de fazer. Porque não pode deixar isso passar de uma geração para outra sem uma organização, sem um posicionamento dos patriarcas. Porque se não acontece isso, infelizmente, às vezes tem desacordos daí na família e isso prejudica o negócio. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas eu estou vendo que tem uma preocupação muito grande, né? Os produtores estão atentos a isso e a maioria está se movimentando, cada um do seu jeito, mas ainda com os patriarcas fazendo essa orientação, essa preparação. Porque, queira ou não queira, quando o patriarca fala, não, tem que ser assim, 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 ele tem propriedade para falar, ele é aceito, né? Os jovens aceitam aquele posicionamento e aí faz essa transição de uma forma mais justa, uma forma mais tranquila, sem problemas futuros, né? O que aconteceu com vocês, né? Graças a Deus, né? Eu lembro quando eu ia lá fiscalizar, eu vi ele andando de bicicleta. A primeira vez que eu fui lá, no meio da lavoura. Sim. Depois vieram as motos. Eu perguntei para ele, falei, você viu o seu Odílio por aí? Só vi os olhos dele, terra, poeira, tudo, ele no meio da lavoura. Ele falou, sou eu, pois não. Ah, tá, eu sou do Banco do Brasil. E começamos a visitar tudo com ele. Quer dizer, a simplicidade dele e a visão que ele tinha vanguardista
de vir para cá, pegar a terra fantástica. e deixar esse legado para você e tua irmã e toda a família. Nossa transição foi muito tranquila, né? Ainda quando eles capitanearam isso aí, os meus pais, né? Capitanearam essa transição, a sucessão, a transferência dos bens, né? A criação de uma SA, da holding, ou seja, organizou da melhor forma, né? Sem nenhum ruído. Isso para a empresa é fantástico e para a família melhor ainda. É porque aí você tem um processo natural, um processo não natural, mas um processo trabalhado de transição, que aí não vem aquela transição pela ruptura. Exato. A patriarca falece e os herdeiros, os filhos falam, e agora? Aí um quer dividir tudo, o outro quer vender tudo, o outro fala, não, eu quero tocar, e aí você tem uma confusão que muitas vezes patrimônios acabam se perdendo, acabam em ruínas. E aí tem um outro ponto também, Odílio, aproveitando, da importância de se trabalhar tendo em mente o contexto desse conflito geracional. E o conflito geracional talvez cada vez mais gritante. Hoje as coisas parecem que aquele ciclo de 10 anos hoje reduz para 5, né? Hoje você tem uma diferença de gerações e de cabeça num curto período. Você vê agora pré-adolescente na era da tecnologia. Daqui a 10 anos os outros pré-adolescentes vão saber... Enfim, outro mundo mesmo, é mais difícil talvez, né? Eu acho que isso, Ana, o mundo sempre foi assim, né? Sempre teve um conflito de gerações, talvez mais intensificado agora. A gente que vai vendo as novas gerações sempre é muito crítico, às vezes, em relação às novas gerações, mas elas têm o lado bom delas, que é estar se atualizando, as tecnologias, igual você falou, né? Usando todas essas tecnologias, ou seja, pode ter perdas de um lado, mas vão ter ganhos substanciais de outro, né? Essa mescla sempre deu certo, né? A humanidade vai avançando. Não é muito fácil, né, pro jovem, mas principalmente no agro, de viver no interior e tal, mas você vê que eles estão se adaptando. Então acho que tem que ser atrativo, e o agro felizmente está sendo atrativo, dá renda, né, dá oportunidades, é bacana. Então acho que isso tudo tá fazendo com que o jovem se sinta incluído e traga esse conhecimento dele, essa nova geração, traga as tecnologias, talvez eles sejam que tenham mais facilidade de incluir essa tecnologia que nós precisamos incluir, né, dentro da agricultura, né? Aproveitando, vamos preparando um paralelo que a gente estava falando de sucessão familiar, de empresa, tá? E isso, inclusive, mesmo, você falou muito bem que os mais jovens, eles aceitam o patriarca, mas você pode, inclusive, quando a gente fala isso em sucessão, preparar a empresa e deixar tudo isso organizado, independente se os filhos querem ou não querem continuar no negócio. Você pode preparar uma holding, você bota compliance, enfim, e para que eles vão viver da renda daquilo e a empresa vai funcionar independentemente. E trazendo um paralelo agora pro setor público. Aparentemente, não precisa fazer muito exercício para isso, o que nós temos visto sempre em mudança de gestão, tanto de governo quanto de prefeitura, é uma ruptura, porque não tem essa preparação de sucessão. Parece que as pessoas vêm, os prefeitos, os governadores, eles vêm fazendo sempre uma gestão dele. Ou seja, não é uma gestão para o Estado, não é uma gestão para o município, não é uma preparação de planejamento para as próximas gestões, para as próximas gerações. Você acha que é necessário, quando as pessoas forem escolher os seus representantes, seja governador, seja prefeito, seja presidente, pensar em pessoas que tenham planejamento para o país, para o Estado ou para o município, para uma sucessão, para o crescimento, para que não haja sempre essa ruptura? Nessa mesma situação que a gente fala de sucessão das empresas, se não tem preparação, o que faz é o seguinte: o que foi feito nos últimos 4 anos não tem uma vinculação ou não tem um compromisso para se continuar crescendo e evoluindo. Começa do possível zero, fazer isso. Sempre começa do zero, porque alguém quer fazer só a sua gestão. Eu não vou fazer o que eu estava fazendo, não. Para o crescimento. Não tenha dúvida, isso é uma necessidade. Agora, o difícil é você entender se a pessoa que você está elegendo, se ela realmente tem esse pensamento, né? Quanto ao Cláudio, uma das grandes preocupações dele é terminar as obras que estão paradas.
Hoje o nosso município é um dos que tem as obras, o maior número de obras do estado absurdo, paradas. né? Isso pelo Tribunal de Contas, levantamento do Tribunal de Contas. Não tem nada a ver E com as que terminam política. acabam caindo. Ainda caem porque às vezes foram mal Não aguentei construídas. piada. Tem outra Mas pra pensando, E mas tem outra pensando pronta em pra cair. continuidade, é isso. Se as obras começaram, elas têm que terminar. Né? E terminar é uma obrigação do novo prefeito que está aí, o dos novos mandatários. Né? Isso. Então, nós temos que ter essa preocupação, ver se os candidatos assumem esse tipo de compromisso, de continuidade, né? De não ruptura. Né? Das Mas coisas boas, né? das coisas boas. Exato. Lógico, de não ruptura com as sim, coisas boas. com Né? certeza. Lógico, tem as propostas de governo que sempre tem mudanças, né? E, inclusive, Rondonópolis elegeu a mudança. Isso. Né? Nós sabemos Todos os disso, sentidos, a gente houve tem visto. um apelo por mudança realmente. Então, essa mudança ela vai ter os aspectos, né? Vamos dizer assim, que vão sofrer, que vão ter essa mudança. E eu acho que está muito relacionado à gestão, uma gestão realmente de resultado pro pagador de impostos, para a população. A população não aguenta mais o descaso da saúde, né? Cidade abandonada, Cidade mato para todo abandonada, lugar, trânsito buraco, caótico, tudo. buracos, Saúde, saúde, né? O maior caso de dengue, né? Chikungunya e dengue. Aí, fechou Absurdo. 2024 com números absurdos, né? Então, sem um trabalho de prevenção, ou seja, tem muita coisa para mudar e que é para beneficiar a população mesmo. Hélio, bom dia. Senta Chegando aqui, nós já estamos no horário do Hélio. Chegou. Agradecendo mais nosso uma companheiro. vez. Desculpa aí, Tudo bem, Hélio? Pode aproveitar aqui Não, o é nosso. uma boa razão, né? Seu Gino, bom dia, seu Bom Gino, dia. bom dia, Robson, Bom doutor dia, Leonardo. meu irmão. É o nosso futuro governador aqui do estado, né, seu Adilho Babinotti? Pelo menos está com essa intenção. Aqui tem o né? Tenho apoio visto aí aqui. Tenho visto nos bastidores aí, É. né? Quando a gente veio também do Rio Grande do Sul, eu estava escutando o senhor falando, né? De badeco de plantadeira, né? Isso aí eu fiz muito. Já foi muito badeco. De badeco. companheiro. Achou o companheiro. De badeco de plantadeira, eu virei gerente da fazenda. Então você sabe como é que funciona isso daí. Eu gostaria muito de ver um cara de pulso firme no estado de Goiás, um cara do estado do Mato Grosso, perdão, né? Um cara do agro forte, de pulso firme no governo do estado do Mato Grosso, que seria muito merecido. Não pode deixar de parabenizar aí, né, o governador do estado hoje, que está aí, né, construindo, duplicando a rodovia, essas rodovias. Por isso que esse norte nosso aí vai deslanchar muito, né? Então vai ter que ter um cuidado muito grande. O senhor que tem uma experiência aí na nossa região vai ter que ter um cuidado muito grande, porque cada vez falam melhor lá do norte. Esse acesso aí à rodovia, duplicação e mais as ferrovias, eu acredito que vai atrapalhar bastante a Rondonópolis. Na minha opinião, vai atrapalhar bastante. Então vai ter que ter um cuidado muito grande aí para a Rondonópolis, pelo menos, se manter na posição que ela se encontra, que é uma posição privilegiada. A gente não pode deixar de dizer que somos a segunda do estado, a sexta do Centro-Oeste, a 78 no país, né? Quer dizer, Rondonópolis é uma potência. E a hora que falou de vender Rondonópolis, há 25 anos, 20 anos, eu puxava muita madeira lá do norte. Então você chegava aí, passava Cuiabá, você já ia vendo placa, o capital do Nortão, que era Sinop. Então assim, isso aí faz 25 anos, 30 anos que estão vendendo essa região. Então, como não tinha nada, se colocar um pé de árvore lá, é notável, né? Então, eu gostaria muito de ver, eu espero que o senhor realmente tenha essa coragem, né? E enfrente mesmo essa... É uma batalha, né? Municipal é uma coisa, o senhor sabe a sua... É uma dedicação, sua né? força, É né, uma... que teve, né? Eu vejo aí. E espero que o senhor realmente tenha essa coragem e você traca no choro, que não diz lá. Ele até já comentou da perca da Rumo e tal, né? Ele já gostaria Mas o que você está falando é muito importante o seguinte: para um ganhar, o outro não precisa perder. Essa é a vantagem do Mato Grosso. O Nortão vai continuar crescendo, vai virar uma potência mesmo. O que nós precisamos é cuidar de Rondonópolis. Isso aí. É da nossa região aqui, para que ela não desande. Mas não necessariamente por culpa dos outros, não é isso, não. Eu acho que nós temos que ter o protagonismo, cada região o seu protagonismo, né? E tem lugar para todo mundo. Esse Mato Grosso é uma potência, nós estamos mal começando
Nós estamos Exatamente. mal começando. Nosso estado tem oportunidades assim muito grandes, né? E eu acho que cada município, cada região tem que buscar a sua forma de aproveitar essas oportunidades do nosso estado. Porque é muita oportunidade que às vezes é mal aproveitada, né? A gente tem muito município mato-grossense recém-nascido, município de menos de 50 anos. A título de comparação aqui, eu nasci no interior de São Paulo, nasci na cidade de Atibaia. Atibaia tem por volta de 400 anos de idade. É muita. Aqui nem a capital tem essa 72. idade. 72 fizemos agora. Então, quer dizer, tem muito campo para crescer, tem muita coisa para acontecer nessa cidade. Em função do agro e também para além do agro, né? Pensando nesse agro em cadeia, nos setores diretos e indiretos, a gente tem um caminho muito grande. O que a gente precisa é não deixar o cavalo selado passar, quer dizer, atrair investimento, fazer ações para que a cidade continue. Eu acho que o Estado como um todo precisa em médio e longo prazo, né, Edílio? Eu acho o seguinte, Adílio, dando licença, eu acho o seguinte, eu vejo muito assim na classe política. É o que alguém comentou aqui antes um pouco. Eu acho que tem que governar para o povo e não para ele propriamente. O doutor Leonardo falou isso. A gravidade, essa é a gravidade. O cara, depois que ele assume, ele não está preocupado com o povo. Ele está preocupado em se manter no poder, ele está se preocupado com o nome dele, etc e tal. Eu acho que, por exemplo, o que perdeu aqui, depois não virou mais na política, que é um gaúcho, né? O Saquete, né? Ele não preocupou com a ascensão política dele, ele preocupou com o município, fez o melhor pro município, inclusive que todos os políticos destacam ele como uma boa gestão. Não virou político porque ele governou para o povo, né? Assim, até então que eu conheço um pouquinho daqui. Então eu acho que isso é importante, vamos governar para o povo. E uma outra coisa, aproveitando a oportunidade, eu acho o seguinte, essa gestão passada, ela já foi, esquece essa gestão passada. Porque o que aconteceu aí agora há pouco tempo? Deram vida para os caras voltar. Então, isso que tem que fazer. Esquece. Fez um relatório, como que estava o município, e bola para frente, vamos trabalhar. Assim, eu concordo com você, tem que governar para o povo. E essa é a proposta da direita. Se você pegar o Abílio em Cuiabá, a proposta é trabalhar pelo cidadão, né? Você pegar que você Flávia, apoiou também, né? Pegar o Cláudio aqui, o Sérgio Manique, ou seja, essas candidaturas de direita do PL vieram com essa proposta. E eu não acho que é antagônico. Eu acho que dá para você trabalhar para o povo, fazer política e mostrar talvez o que tenha acontecido com a Adilto lá é não ter conseguido fazer a política do lado também, para depois, lá na época da reeleição, conseguir a reeleição. Mas o caminho é fazer a política, ou seja, é falar das coisas que estão sendo feitas, é conscientizar a população, mas o foco é a população. Melhoria para a população. Melhoria para a população. E foi o que foi pedido. Exatamente. Doutor Leonardo. Eu ia falar isso, que eu ia... Cabe aí, eu vou encerrando a minha participação, ia passar o microfone pro doutor Leonardo. O Hélio continua aqui. Só agradecer, Odílio, pelo convite, pela vinda aqui, aceitar o nosso convite, participar do nosso programa. Espero que a gente converse em outras oportunidades. O tempo passa muito rápido mesmo. Eu queria só que a gente deixando uma pergunta aqui. Antes de entrar aqui no estúdio, antes de abrir o programa, eu gravei um vídeo para as nossas redes sociais falando hoje o Odílio, um dos grandes nomes do agronegócio, Atos, um dos grandes nomes do nosso agronegócio. Eu queria que você fizesse uma leitura, deixasse um recado para quem está na audiência do tamanho do desafio e da responsabilidade que é ser um gigante do agronegócio. Para quem acha que o piano é fácil de carregar, tem o lado bom, mas também tem um desafio, tem uma carga de responsabilidade muito grande, né? Queria que a gente encerrasse falando sobre isso. E no mais, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Robson. Eu que agradeço o convite. Você
Ser empresário no Brasil não é fácil, né? Tem muitos desafios. Se você fosse empresário num país mais amistoso, onde a política é mais voltada ao empresariado, é menos difícil, não é mais fácil, mas é menos difícil. Eu acho que todo empresário tem os seus desafios, nós temos o nosso, né, de estar sempre buscando aquilo que é o objetivo de uma empresa. O objetivo de crescimento, de desenvolvimento, né, de gerar riquezas, empregos e impostos. Eu acho que é isso que é o grande objetivo das empresas. A nossa empresa está trabalhando para isso, para se ter sustentabilidade, para conseguir se perenizar, né? Já são 45 anos e é o que nós estamos trabalhando, né? É uma empresa profissionalizada, né? E que trabalha para realmente ter mais 45 anos aí pela frente, né? E continuar produzindo riqueza para o nosso estado, para o nosso país. 7h25, doutor Leonardo. Odílio, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Eu sei que você abriu uma sessão, você agora não é mais badeco, então você já não tem que acordar tão cedo como antigamente, tá? É lógico, olhando os frutos desse trabalho que você teve, então você abrir essa sessão para vir aqui logo cedinho para bater um papo com a nossa audiência. Eu agradeço em meu nome e em nome da nossa audiência, essas pessoas que abrem a porta das suas casas aos sábados às 6 horas da manhã para nos ouvir, e é por elas que nós estamos aqui, para tentar levar para essas pessoas esse lado do agronegócio, que é o lado verdadeiro do agronegócio que produz, no agronegócio que traz benefício para todos, e as pessoas entenderem juntamente com isso. Quando falam que conceder benefício ao produtor, isso é um absurdo, que deveria ajudar ao pobre, eles não entendem que quando você traz benefício para o produtor, para quem produz, para quem cresce, quem traz riquezas para o Estado, no final das contas, você está beneficiando a todos. É a maneira mais sociável de você dividir riquezas. É você entregar para quem sabe produzir, você entregar para quem tem competência e coragem, porque não é todo mundo que acerta, às vezes você erra também, às vezes a gente quebra. E minha família é um exemplo disso. Meu pai em 94 quebrou, só ficou com o crédito, que ele falava que a única coisa que você não pode perder é o crédito. Quebrou, porque a gente não acerta sempre, e continuou e se reergueu, e muitos produtores fizeram isso, passaram por isso. E levar essa mensagem, e eu tenho certeza que no caminho que você passou de badeco até agora, você às vezes errou também, teve situações em que você não acertou sempre, e eu quero te agradecer por isso. E que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, justamente nesse ponto, que a gente não acerta sempre, mas qual que é a mensagem que você deixa para eles, para a gente poder chegar e continuar crescendo e produzindo em benefício de todos? Eu fui convidado agora para fazer uma palestra sobre sustentabilidade, né? Sustentabilidade da empresa, né? E não é fácil mesmo, não. É uma dificuldade, mas temos que insistir, perseverar, né? O empreendedor, ele é uma pessoa que persevera, que ele tem uma resiliência muito grande, e tem que ter, né? Essa resiliência é o que vai nos fazer passar por situações mais difíceis. Como você falou, não foi tudo... não foi flores, sempre acerto. Não. Quantos erros, né? Mas, felizmente, a gente superou isso aí com trabalho, com dedicação. E é o que eu falo aí para os meus amigos, colegas, empresários, a gente não desistir, né? A gente ir para cima dos problemas, resolver, né? Que lá na frente a gente vai colher os frutos desse trabalho e dessa dedicação. 7h28. Eu quero pedir, Odílio, para encerrar, nós falamos você como grande produtor, a sua mensagem final para o pequeno agricultor. Qual que você começou um dia no primeiro degrau, para você estar no topo da escada. Qual que é a sua mensagem aqui para o pequeno, aquele que quer começar, que está começando? Qual que é a mensagem? A mensagem é o seguinte: a oportunidade tem para todos, tem espaço. Nosso Mato Grosso falavam que era 10 milhões de hectares, era o limite. Não tem limite o nosso estado. Tem oportunidade para todo mundo. Começa pequeno, faz a coisa bem feita e você vai ter oportunidade de crescimento. Nosso estado é um estado de oportunidades, né? Amém. Isso é bom para todo mundo. Acho que quem quiser trabalhar tem muito espaço aí.
Muito obrigado, Odílio, pela sua participação aqui no programa Hora do Agro, sempre numa gentileza da Mega Gráfica, Sicredi, Céu Agro e Nutripura. Sábado que vem, 6 horas, estaremos de volta aqui pela 105 FM, pelas nossas redes sociais e com o programa Hora do Agro, com mais um entrevistado falando pelo agro. Dr. Roberto Torres na direção geral, com a Gracelise Torres. Hélio, muito obrigado, meu amigo, pela sessão do programa, da meia hora do seu programa. Oração, né? E maravilha, obrigado pela presença do Odílio e graças a Deus, mais um programa com grande sucesso.